A promessa é chegar do outro lado. A promessa não é parar no meio do caminho. A promessa não é desistir no meio do caminho. Levante as duas mãos para o céu. Você que está presente, você que está em casa, que eu vou profetizar. Se Deus te prometeu que você vai chegar do outro lado, você vai chegar. Não tem tempestade que vai parar o teu projeto. Oh, meu Pai, eu estou sentindo Deus aqui. Não tem tempestade que vai parar o propósito que Deus tem para a tua vida. Se é faculdade, Ele vai te dar. Se é casa própria, Ele vai te dar. Se é porta aberta, Ele vai te dar. Porque o propósito é chegar do outro lado. O decalabara série come na calaçá. Você vai chegar do outro lado. Meu Pai. Só que a Bíblia diz que Jesus está tão cansado das suas mensagens. Não sei quanto tempo ele estava pregando, ele estava recebendo pessoas, ele estava orando por pessoas que ele se exausta como ser humano. A viagem fica tão longa que ele acaba aqui dormindo. Nesse momento em que ele dorme, a Bíblia diz que veio uma tempestade. Nós sabemos dessa história de Có e Salteado. Veio uma tempestade. A tempestade, quando ela se dá no meio do mar, entenda isso, ela não chega de uma vez. Quando você está em um barco, no meio de um mar, quando a tempestade se aproxima, você consegue ver, você consegue enxergar. E a tempestade, imagine ela se aproximar, e os discípulos que estão acordados estão vendo ela se aproximar. Só que a Bíblia, pastora Magali, ela não relata de que nem o discípulo que estava no barco pulou para fora do barco. Eles estão vendo a tempestade se aproximar, mas eu vou ficar aqui porque eu sei quem é que está no barco. Eu estou pregando para alguém nessa manhã que está pensando em pular fora do barco porque já está vendo a tempestade. Ei, olha para cá, porque Jesus está dizendo para alguém que Ele está dentro do barco e nada vai te acontecer. Porque tem gente que antes da tempestade chegar já pula fora do barco. Tem gente que antes das coisas acontecer já pula fora do barco. Tem gente que antes de ver o problema já pula fora do barco. Porque não tem convicção de quem é que está dentro do barco. Mas tem uma coisa: se Jesus estiver fora do barco, é melhor você pular mesmo. Mas se Ele está dentro do barco, fique tranquilo, fique tranquila, porque a promessa continua de pé, que você vai chegar do outro lado, custe o que custar. A tempestade está se aproximando. E os discípulos, eles entendiam de tempestade porque eles eram a maioria pescadores. E o mar não dá a tempestade uma vez só na vida, não. Os discípulos estavam acostumados a lidar com tempestades em alto mar. Eles não precisavam acordar Jesus, que estava cansado. Eles sabiam, eles tinham prática, eles conheciam, eles sabiam como levantar a âncora no barco para não afundar. Eles sabiam, eles tinham conhecimento. Só que a Bíblia diz que um deles vai lá e acorda Jesus. E o interessante nessa passagem é que ele olha para Jesus e fala: Senhor, estamos quase a morrer afogados. Não se importa que morramos. Eles estavam dentro do barco. Repita comigo: eles estavam dentro do barco.
mas eles acordam Jesus. Sabe por que eles acordam? Porque quem tem convicção de quem está dentro do barco não recorre a outra pessoa senão a Jesus de Nazaré. Se você tem convicção de que Jesus está dentro do teu barco, você não precisa recorrer a homem, porque é Jesus quem vai cuidar de você. Oh meu Deus, levante a mão para o céu que eu vou profetizar de novo. Satanás está achando que tu vai parar, vai desistir, vai desanimar, não vai suportar a tempestade, mas Jesus está marcando essa manhã para dizer: sou eu quem cuido de você, Alecalacé. Sou eu que cuido de tua casa, sou eu que cuido de tua família, sou eu que cuido de você, e não vai faltar nada. Não vai faltar nada no teu armário, não vai faltar nada em tua casa, porque quem cuida de você é Jesus. Eu sinto a presença do Eterno aqui nessa manhã. Tem resposta de Deus para a sua vida nessa manhã. Você que está orando por alguém que está nas drogas, você que está orando por alguém que está na bebida alcoólica, tem resposta de Deus para você nesta manhã. A Bíblia agora diz que Jesus acorda. Imagina ele ver aquela tempestade, o barco sendo destruído. Só que entenda uma coisa: a tempestade, ela só destrói, ela só maltrata até Jesus entrar em cena. Diga comigo: até Jesus entrar em cena. Porque depois que ele entra em cena, ele é maior do que a tempestade. Depois que ele entra em cena, não tem mais tempestade. E eu falo isso aqui arrepiado dos pés à cabeça, porque Jesus está mandando eu dizer para alguém que ele está entrando em cena na sua vida hoje. Não, eu vou repetir isso aqui nessa manhã. Jesus está marcando, marca esse dia aí, pelo amor de Deus. Jesus está entrando em cena na sua casa hoje. Casamentos que Satanás está pensando que vai destruir, não vai, porque Jesus está entrando em cena hoje. Vidas do filho que Satanás está pensando que vai ceifar, não vai, porque Jesus está entrando em cena hoje. A vida de marido que está afastado,
começa a dizer: ei, vento! Acalma-te! Ei, mar! Aquieta-te! Meu Deus! Forte, Jesus! A Bíblia diz que as ondas elas entravam dentro do barco, e na medida em que as ondas entravam, o barco ia afundando. Glória a Deus! Vamos trocar essas ondas aqui por pecados. Porque enquanto o pecado está entrando dentro do barco começa a afundar. Glória. Glória a Deus! Espiritualiza isso aqui. Enquanto o pecado está entrando, o barco está afundando e não estão nem percebendo. Mas quando Jesus diz: aquieta-te, mar, acalma-te, vento, tudo aquieta na hora, não é no dia seguinte, é na hora. Jesus está entrando na tua casa agora, que está vivendo uma tempestade lá. Ele está estendendo a mão lá dentro e está dizendo: aquieta, acalma-te, mas porque aqui tem dono. Deixa eu dizer uma coisa para ti: você tem um dono, sua casa tem um dono, sua família tem um dono. É por isso que Satanás não consegue destruir tua família, porque tua família tem um dono, essa casa tem um dono. Satanás não vai conseguir derrubar essa família, não vai conseguir fechar essas portas, porque essa casa tem um dono. Jesus acalma a tempestade. Para mim começar a concluir, os discípulos olham para ele e falam: que homem é esse? Os discípulos de Josafá já tinham visto ele levantar paralítico, já tinham visto ele curar cego, já estava acompanhando ele há um bom tempo, mas ainda não sabia quem ele era. Meu Deus! Essa maneira, Jesus! Porque a epígrafe ela termina, o texto que nós lemos, ela termina com um ponto de interrogação: que homem é esse? Jesus! Meu Deus! Que até o mar, Aleluia! o vento Glória a Deus! obedecem à sua voz. Só que o interessante é que no começo, quando ele fala: passemos para o outro lado, ele sabia da tempestade que eles iam enfrentar, sim ou não? Mas ele não fala para os discípulos, porque se ele falasse para os discípulos, não ia nenhum com ele. Você percebeu que quando Jesus promete, ele só mostra a promessa, não mostra o trajeto? Porque ele te conhece, ele sabe que na primeira tocada que você levar, você para. Só que nessa manhã o teu alvo é do outro lado. Mantenha as mãos de pé para me profetizar. Mantenha as mãos de pé para me profetizar. O teu propósito é do outro lado. Se prepare, porque tem dupla honra chegando para você. Tem resposta de oração de Deus chegando para a tua vida. Tem resposta de lágrimas chegando para a tua vida, porque Ele ainda conhece. Ele conhece a tua lágrima. Foi o que ele usou a cantora para cantar aqui. Ele conhece a sua lágrima. Ele conhece os seus limites. Verdade, Deus. Ele olha para você e fala: sua promessa é essa e essa e essa. Acabou. Mas até chegar lá, tem um trajeto, tem um tempo a percorrer. Verdade, meu Deus. Aleluia. E eu prego para alguém aqui que está no meio do trajeto, passando uma tempestade. Grande Deus. Mas Jesus está dizendo: acalma teu coração, que eu estou no barco. Aquieta a tua alma, que eu estou no barco. Oh, glória a Deus, eu estou com vontade de chorar, que eu sinto a presença de Deus. Aquieta a tua alma, que eu estou no barco. Não se apavore, Ele está no barco. Não desanime, Ele está no barco. Não pare, não largue a rede. Jesus, Ele está no barco.
irmão aí, pega na mão dele não, que não pode não. Olha pro seu irmão aí e fala assim para ele. Fala assim para ele, você vai chegar na promessa. Profetiza na vida dele, diga, ainda essa semana. Ninguém pegou, meu Deus. Ainda essa semana. Oh, meu Pai. Ainda essa semana. Olha pra cá. Você vai chegar do outro lado. Vai levantar a bandeira da vitória. E vai dizer, valeu a pena. Porque Ele é fiel. Olha cada vara séria. Meu Senhor, Que homem é esse? Se fosse hoje, eles teriam a resposta. Porque Paulo ele vai responder eles Filipenses. Ele vai dizer, ele veio como homem meu Deus, aleluia. e veio como Deus, mas não teve por usurpação ser igual a Deus. Foi obediente até a morte e morte de cruz. Ressuscitou no terceiro dia. Subiu ao céu. Quando chegou no céu, ele recebeu um nome que é sobre todos os nomes. Isaías vai dizer algum dos nomes dele. Como é Isaías? O nome dele é Conselheiro, tem mais tem. O nome dele é Deus Forte, tem mais tem. O nome dele é Pai da Eternidade, tem mais tem. O nome dele é Príncipe da Paz, tem mais tem. Ele é advogado por excelência. O salmista Davi tem mais tem. Levantai, portais, as nossas cabeças, porque aí vem o Rei da Glória. Aí eu sinto ele aqui, que não é este na terra, ele é o poderoso na guerra. Se coloque de pé que eu quero orar por você. Se coloque de pé que eu quero orar por você. Meu horário já foi, eu preciso respeitar isso aqui. Tem alguém que está afastado dos caminhos do Senhor e quer voltar para Jesus hoje? Louvado seja Deus. Tem alguém que está afastado dos caminhos do Senhor e Jesus te trouxe aqui, não foi em vão, não foi à toa. Ele te trouxe aqui para te lembrar que o teu propósito é estar de pé. Você que está afastado dos caminhos do Senhor, que estiver aí na sua casa, se tiver aqui presente, vem aqui na frente que eu quero orar por você. Aleluia. Você que achou que o mundo era melhor do que a igreja, o mundo era melhor do que a cruz, aí Jesus te trouxe aqui hoje para te lembrar que a cruz é melhor do que o mundo. Tem alguém que está afadigado, está cansado dessa vida lá fora. Foi conhecer o mundo, mas o Pai está de braços abertos te esperando. E está dizendo, hoje é o dia. Aleluia. Hoje é o momento. Tem alguém que quer voltar para Jesus hoje? Natal, mas não chegou o meu tempo ainda. Se não tivesse chegado, você não estaria aqui. Natal, mas eu vou esperar ficar mais velho. E se amanhã for tarde demais? Meu Deus. Se a trombeta tocar daqui a quando acabar o culto, daqui a 2 minutos, daqui a 3, para onde você vai? Meu Deus. Já se fez essa pergunta? Você que expulsou Jesus do seu barco, hoje é noite, hoje é manhã, de convidar Jesus de volta para estar dentro do teu barco. Cadê você? Glória a Deus. Eu preciso orar, não tem ninguém. Oh, glória a Deus. A gente pode pular e gritar aqui o dia inteiro.
verdade ele permanece. E Jesus trouxe ela aqui hoje só para lembrar que o propósito que ele tem na vida dela ainda está de pé. Está voltando para Jesus hoje. Está em lágrimas, está chorando. Quem faz isso aqui não é pregador, não, é o Espírito Santo que está presente aqui nessa casa. Eu vou orar por ela e quem estiver em casa que está voltando para Jesus aí, coloque a mão no seu coração. Estende a mão para cá. Oh, meu Deus. Senhor, eu apresento a vida da Isabel nas tuas mãos. E daquele que está em casa, Senhor, que está voltando para Jesus hoje. Senhor, a luta de Satanás contra essa vida é muito grande. Ela não consegue, Senhor Jesus, encontrar a paz, não consegue encontrar a alegria. Porque a vontade do diabo é ceifar essa vida, mas o Espírito Santo toma posse dessa vida hoje. Senhor, renova a aliança, Pai. Senhor, ela está voltando para Jesus hoje, para os teus braços. Senhor, fortaleça ela no momento de fraqueza. Senhor, dê força para ela no momento de tristeza, de alegria, Pai. Senhor, a paz que só o Senhor pode conceder, Pai. Senhor, reaviva o nome dela no livro da vida que já está escrito, Pai. Senhor, para que um dia ela possa ouvir o tocar da trombeta e possa ir morar na Nova Jerusalém, Senhor. Deus, obrigado por essa vida, Senhor, que se rendeu aos teus pés. Senhor, porque nós temos convicção que o propósito ainda é almas, ainda é vidas. Senhor, em nome de Jesus de Nazaré, abençoa a casa dela, abençoa a família. A partir de hoje, Pai, a história dela vai ser mudada. A partir de hoje, a vida dela vai ser mudada pelo poder do Espírito Santo. E eu repreendo em nome de Jesus toda amarração, toda obra maligna. Deus, que o Senhor possa fazer maravilhas nessa vida. Em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Amém. Seja bem-vinda de volta, Isabel. Seja bem-vinda à casa do Senhor, em nome de Jesus. Levante as duas mãos para o céu, você que está aí, que estiver na sua casa. Diga assim comigo: eu. Diga mais forte: eu. Tomo posse da minha vitória, em nome de Jesus. Amém. Se você acredita nisso, aplauda Jesus bem forte. Eu agradeço a minha oportunidade hoje. Glória a Deus. Boa foi essa palavra. Os irmãos podem tomar assento. Deus abençoe a vida do ministrante, nosso irmão Natan. Boa foi essa palavra. Como é bom saber que o nosso Senhor Jesus está no barco. Aleluia! Cremos que nesta manhã nós vamos para casa mais convictos, né, que o Senhor está no nosso barco. E não é para nós pular. A tempestade vem, mas ela passa. Glória a Deus. Quero desde já, vou chamar a irmã Monique aqui. Ela vai estar lendo os pedidos de oração que foram apresentados aí na live. Logo mais, um dos cantores aí, irmão Ronaldo, irmã Adriana, se prepare para louvar Deus com mais hino. Enquanto a irmã Monique aqui se prepare, um dos irmãos pega o microfone para ela. Quero agradecer pela vida do irmão Ronaldo. Deus abençoe. Conosco louvando ao Senhor, a nossa irmã Adriana. Adriana, eu já sinto nossa. Deus abençoe a tua vida. Os irmãos visitantes, Deus abençoe todos vocês que estão aqui presentes. Meu muito obrigado. Nosso irmão Natan, Deus abençoe, receba a paz do meu esposo, tá bom? Que Deus continue te usando com essa simplicidade, com essa humildade e sendo canal de bênção na terra. Deus abençoe a tua vida. Irmã Monique, fica à vontade. Salve a igreja com a paz do Senhor. Amém. Vou estar aqui apresentando os pedidos de oração que foram feitos na live. A irmã Miraci pede oração pelo Otávio, Josefa e Karina. Saúde e
depressão. A irmã Karina pede oração pela tia dela, Edneia, que está internada. A irmã Neninha, oração pela sobrinha Silvana. A irmã Kátia, oração pela mãe Angelita, que teve AVC. A irmã Elaine, oração pelo casamento. E o irmão Acácio, oração pelo filho, libertação. Vou chamar a irmã para estar orando. Glória a Deus, aleluia. Vamos adorar a Deus mais uma vez. E Ele está presente, aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Oh, aleluia! A Ele a honra, a Ele a glória e o louvor. Amém, irmãos? Antes de eu orar pelos pedidos de oração, eu quero aqui, irmãos, nós terminamos um propósito semana passada. E esse propósito deu frutos. Deu resultado. Glória a Deus. Nós tivemos vários testemunhos de pessoas na nossa live, né? Deus, Ele despertou pessoas. Deus, Ele salvou pessoas. E hoje, irmãos, nós vamos dar início a mais um propósito. Eu quero convidar você que está aqui na nave da igreja e que também está na tua casa. Paulo diz lá no Efésios 3:14, diz assim, ó: por causa disto me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. O tema do nosso propósito é: por esta causa eu me ponho de joelho. Aleluia! Ontem à noite o Senhor falou ao meu coração o nome do nosso propósito. Qual é a tua causa? Que causa que você quer colocar de joelhos? Aleluia! Louvado seja Deus. Qual é a causa que tu quer colocar de joelhos? Qual é a causa que está difícil aí, que está doendo, que está te apertando? Coloca ela debaixo do teu joelho. Aleluia! Paulo, ele colocou aquele povo: Senhor, por este povo aqui, ó, que está rebelde, eu vou me colocar de joelhos, Senhor, pela conversão deste povo. Aleluia! Aleluia! Deus está procurando pessoas que queiram guerrear por alguém. Talvez você está tudo bem com você, mas você tem um vizinho que está afastado. Senhor, por este vizinho, pela salvação desta vida, eu vou colocar de joelho por este vizinho. Eu vou colocar de joelho por esta vida. Irmãos, é tempo de nós nos unirmos e parar de olhar só para nós. Vamos olhar para quem está do nosso lado também. Você tem um parente, alguém que está afastado dos caminhos do Senhor. Pega essa pessoa na sua oração. Paulo, ele não orava para conseguir casa, para conseguir carro. Ele orava pela vida das pessoas. Ele se importava com as pessoas que estavam se rebeldes, que estavam afastadas, que não estavam buscando o Senhor. E não era uma só pessoa não, irmãos. Era a cidade inteira. Era a igreja toda. Então, irmãos, vamos nos unir em oração. Que causa? Se você não tem nenhuma causa, pegue um irmão, alguém que está afastado dos caminhos do Senhor, alguém que você conhece, põe ele debaixo do seu joelho, e eu creio que Deus irá responder o propósito. Amém? Irmãos, vamos orar pelos pedidos de oração. E você que quer entrar no propósito, coloque aí, deixe no seu comentário: vou estar no propósito. Tempo indeterminado, irmãos, como foi o outro. Nós também não tínhamos tempo determinado. Foi tempo indeterminado. Quando o Senhor falou amém, amém. E assim será esse também. Por esta causa, eu me ponho de joelho. Amém? Se você quiser me adotar na tua oração, a Margarida, o pastor Jonas, nos adote nas suas orações, porque somos carentes das suas orações. Amém? Vamos interceder, vamos ficar de pé e vamos interceder agora. Queria que você se estendesse a mão, você que está aqui. Vamos estender a mão em concordância, né, com as orações que a Bíblia diz que nós temos que concordar, né? Então nós vamos em concordância agora orar pelos pedidos de oração que está na live. E você que está aqui também, que tem um pedido de oração que talvez não expressou, ore a Deus agora juntamente comigo, amém? Pai querido e amado, Jesus, nós
Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Fica conosco e vá em paz, em nome de Jesus. Irmãos, hoje à noite nós temos culto da palavra. Você que está aqui na nave da igreja, que talvez não está cultuando em outro lugar, nós temos o culto da palavra presencial, com as mesmas restrições que tivemos agora de manhã. Álcool gel, temos medimos a temperatura e é tudo bem organizado, como vocês estão vendo aqui. Então venha ouvir a palavra, se alimentar da palavra. Amém? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Operando Deus, o Senhor é o nosso pastor. Amém. Até amanhã, em nome de Jesus.